Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Começando Bem Empreendedor de Sucesso. Eu agradeço muito pela sua audiência, é assim que está fortalecendo o nosso canal, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, ok? Então muito obrigado. Assim, também eu preciso falar para vocês que tem a novidade do Telegram, nós também estamos com um canal no Telegram, basta você procurar por Começando Bem, Empreendedor de Sucesso, tudo bem? E muito obrigado pela audiência. Olha, eu não sei se alguns vídeos eu já deixei escapar aí por aí que eu gosto muito de esportes e gosto muito de esportes de velocidade, né? Esportes a motor principalmente aí, obviamente, né? E recentemente aí teve uma notícia que algumas dessas equipes de Fórmula 1, que elas têm um orçamento de milhões de dólares, né? Centenas de milhões de dólares aí, que algumas equipes estão procurando parceiros ou investidores, de alguma maneira indo atrás de alguma ajuda financeira, né? Mas o que tem a ver isso aí com o seu negócio? Por exemplo, se você não tem um negócio aí de alguns milhões de dólares, né? Se o seu negócio ainda tem alguns milhares de reais, né? O que tem a ver? Quer saber um pouquinho do que eu tenho para falar nesse vídeo? Então continue me assistindo que nós vamos comentar. Pessoal, olha, para quem curte aí esportes a motor, né, principalmente o esporte aí, um dos mais populares a motor aí do mundo, que é a Fórmula 1, sabe que a quantia que envolve aí as equipes, né, todo esse circo, né, que a gente chama de Fórmula 1, são muito grandes, né? São quantias aí astronômicas, né, na casa de... eu falei centenas de milhões de dólares no início desse vídeo, mas na verdade hoje ele está restrito aí a mais ou menos 150 milhões, 160 milhões de dólares, né, para o orçamento aí desse ano, e que vai sofrer algumas alterações. E o que tem a ver aí com o nosso negócio? Por que eu estou comentando isso aí? Recentemente algumas empresas de Fórmula 1, né, algumas equipes de Fórmula 1, como exatamente a Williams e a McLaren, né, veja só, a McLaren, aqueles super carros e tal, que eu adoro isso, eles anunciaram que estavam atrás de investidores, estão procurando aí investimentos para suas empresas, né? Cada uma com algum objetivo, né? Por conta de uma certa estratégia. Não necessariamente as duas estão com as mesmas estratégias, né? Mas e como é que eles vão atrair esses investidores para os seus negócios, né? Sabendo que são milhares, muitos milhões na verdade de dólares para eles conseguirem aí investidores, né? E o que isso tem a ver com o seu negócio também, com o negócio aí da maioria dos seres humanos mortais, aí, com empresas, vamos dizer assim, normais, né? Bom, você já imaginou que, como eu fiz o comentário, né, cada uma dessas equipes, elas têm um certo objetivo, né? Quer dizer, eles vão precisar atrair os investidores para atingir esses objetivos, né? Não são iguais esses objetivos, não vou entrar no mérito disso, pode ser que se alguém quiser por algum comentário a gente entre um pouquinho mais no mérito sobre quais são os objetivos de cada uma delas, mas elas têm objetivos diferentes. E como é que elas vão fazer para fazer essa... pô. Como elas farão para atrair investidores, né, para um mercado tão milionário como esse aí? O mecanismo e as ferramentas que elas vão precisar usar são as mesmas que você que está me assistindo aí também, que é um empreendedor, ou está pensando em empreender, vão precisar para poder organizar o seu negócio. E aí você vai fazer o seu planejamento estratégico. Bom, quando a gente fala em planejamento estratégico, né, isso aí eu vou falar realmente com muita firmeza, que tem muita gente que quando ouve essa frase, né, planejamento estratégico, já coloca um milhão de problemas na cabeça, né? Que negócio é esse? Que história de estratégia, que planejamento, que eu vou fazer, eu não sei nem como eu começar, não sei o que é isso. Então eu realmente percebi que é um problema mais de base. Eu quero ajudar você
Então, se você tem alguma dúvida, né, já vou abrir essa janela agora para vocês colocarem. Primeiro inscrevam-se no canal, né, e coloquem os seus comentários a respeito disso. Se você sabe também, pode colocar, para a gente poder ajudar o maior número possível de empreendedores aí que estão com essa dificuldade e precisam saber pelo menos aí essa parte, esse assunto mais de base, né, que é um assunto de base isso. E você, se você não tem essa noção, né, de como fazer esse planejamento estratégico, olha, tem que saber que não é uma coisa muito difícil, mas ela requer um tempo seu e muito comprometimento e dedicação para você fazer isso. Tá, então beleza, já falei que planejamento estratégico e tudo mais, tanto a sua empresa quanto essas empresas que eu falei que precisam de milhões de dólares aí para investimento preciso, mas e aí? O que é? Eu quero saber como é que é. Tá legal. Bom, em primeiro lugar, eu falei para vocês que cada uma dessas equipes de Fórmula 1, elas têm um objetivo para atrair os investidores, né? Elas vão atrair para atingir certos objetivos. E você com a sua empresa também tem que definir esses objetivos, né? São os primeiros passos que você tem que definir para a empresa, né? Como fazer esse seu planejamento, para que você comece a seguir esse caminho, né? Sempre em cima, focando esse objetivo. Faz sentido isso para você? Tá um pouquinho claro, né? Quer dizer, qual que é o objetivo que você tem com a sua empresa? Para que você vai abrir essa sua empresa, né? Que diferença que ela vai fazer no mercado, né? Você não vai abrir para ser só mais um player no mercado, né? Você vai abrir justamente para poder atrair um público-alvo, e atraindo o público-alvo, evidentemente, está muito ligado que você vai conseguir atrair interessados, talvez em serem seus parceiros aí. Seja lá um sócio que tenha mais know-how no mercado, um sócio que tenha mais parte de fazer um aporte de capital, né? Uma injeção de recurso na empresa, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer realmente é definir qual o objetivo que você tem com esse seu negócio, com essa sua empresa, né? E assim, eu estou falando independente do tamanho da sua ideia, do tamanho da empresa que você pretende estar iniciando ou remodelando aí no mercado, né? E também se é um negócio físico ou digital, tá? Muita gente está achando que, e às vezes realmente parece que eu estou falando só para negócio físico, mas não é não. Tanto para negócio físico ou digital, são para negócios, para empreendedores. Então, se você é um empreendedor digital, você é um empreendedor. Se você é um empreendedor de alguma coisa física, né, como por exemplo, está aproveitando esse período de você poder trabalhar no ramo de, por exemplo, máscaras ou EPIs e tudo mais, para você poder atender a essa necessidade momentânea, mais assim agressiva hoje, né? De produtos EPIs e tudo mais, ou produtos de higienização. Então você realmente é um empreendedor que vai trabalhar aí no negócio físico. Pode ser que tenha aí gente que trabalhe só no negócio físico ou no digital, ou que faça essa ligação, né? Esse complemento do seu negócio físico e trabalhar comercializando aí na parte digital, tudo bem? Então é para empreendedores no geral. E você precisa ter um objetivo, né? Para que você está abrindo essa empresa, né? Realmente, porque qual é a diferença que ela vai fazer no mercado, né? Você não vai abrir para ser mais um, e você precisa se diferenciar, se destacar no mercado. Como é que você vai saber, eu vou entrar, já vou me destacar, né? Vou abrir muito grande, vou abrir um negocinho com um tamanho diferente. É dessa maneira, né? Pode ser que sim. Mas o correto é que você, antes de estar fazendo essa sua ideia, né, ir para frente, estou falando, se você não tem um negócio ainda, mas pretende estar abrindo um negócio, mas serve para você também que já tem um negócio rolando, tem alguma dificuldade também, não está se encontrando, né, para poder resolver e aplicar toda a sua energia, seus esforços e o pouco recurso que está sobrando para poder encaixar e colocar essa empresa de novo no trilho. E mesmo para você que já percebeu que tem alguma oportunidade de colocar alguma alteração, inovação na sua empresa para se diferenciar aí no mercado. E como é que você vai fazer isso? Então, a base para você fazer isso, primeiro, é saber como é que o mercado funciona, né? Qual é a média de funcionamento do mercado, né? Como é que esses seus concorrentes aplicam algumas ideias para poder tá vendendo, para poder estar
atraindo o público, né? E o seu negócio para atender exatamente o mesmo público aí da média dessas empresas, né, dos seus concorrentes, é exatamente isso. Então são estudos que você vai precisar fazer, né? Mais uma vez, eu digo para você que não é difícil, é fácil, depende muito do seu comprometimento e precisa ser feito de uma maneira constante, tudo bem? Se aí você vê realmente a média dessas empresas, né? Que tipo de público, né? Em média estão atendendo, ou exatamente que tipo de produtos, a região que eles estão atendendo, como é que é o perfil de consumo da região que eles atendem, né? Então realmente tem alguns estudos para você fazer. E assim, para você começar a se diferenciar, né, o que eu sugiro para vocês, a hora que você encontra uma média disso, você pode estar trabalhando com essa régua. Por quê? Para você poder já entrar no mercado atendendo vamos dizer, uma exigência do público um pouquinho maior, né? Você pode subir mais essa régua, né, de exigência e atender uma exigência de um público um pouquinho maior. E é só isso? Não é, tem algumas coisas também. Você imagina que cada empreendedor, né, é uma pessoa de carne e osso, né, e tem uma visão sobre como atender um mercado à sua maneira, tudo bem? Então existe um outro componente que é muito peculiar, que você pode fazer a diferença, né, e colocar sua personalidade dentro da sua empresa, que vai ser diferente naturalmente das outras empresas, né? Às vezes algum empreendedor tem um pouquinho de dificuldade de saber como colocar essas peculiaridades, né? Essas particularidades de personalidade, e evidentemente que existem empresas que vão te auxiliar, te ajudar a fazer isso, né? Com muito mais objetivo, né? Com um ajuste muito mais fino, tudo bem? Mas existe como você fazer isso, né, assim, de uma maneira mais básica, como eu te falei, né, você pode estar subindo a régua para já começar a ter uma diferença da sua concorrência, né, daquela média que você identificou no mercado, para já, vamos dizer assim, colocar um pouquinho menos de concorrente na sua frente, né, eliminar um pouquinho mais de concorrência, tudo bem? E voltando lá no início, né, daquela comparação que eu falei para vocês, né, daquelas equipes que vão precisar pegar milhões, né, cada uma tem a sua personalidade, ela tem a sua maneira de fazer os negócios, de apresentar o seu produto, de levantar os detalhes de mercado. Obviamente que eles investem dinheiro em muitos milhões de dólares ali no esporte, mas obviamente para ter retorno, né, no mercado em geral. Então cada uma tem um mercado específico para estar atendendo. E com essa visão, né, você vai começando a fazer um planejamento de passos para você chegar nesse objetivo, né? E quando você mostrar que você fez um planejamento para chegar nesse objetivo, né, a sua estratégia ou a estratégia dessas equipes é atrair investidores que tenham pelo menos essa mesma visão, né? Esse mesmo ponto de vista, né? Para ficar realmente fácil para que eles atraiam esse tipo de investidor. É óbvio que o que importa para eles é estar com o dinheiro em caixa lá, realmente, né? Assim como você. Mas se você fizer esses passos, né? Fazer esse planejamento, né, mais detalhado, que depende bastante do comprometimento, né? Independente de qual seja a empresa, vai se tornar mais fácil de você atrair esses investidores, sócios com mais know-how, talvez, né? E realmente colocar mais recursos também, né, dentro da sua empresa. Ok? Ficou mais claro um pouquinho isso? Então esse vai ser o seu planejamento estratégico, né? De poder fazer realmente um reconhecimento desse mercado e entender como você vai atuar para você mesmo, entender o que é que você precisa fazer, e às vezes você talvez não precise nem de aplicar recursos. Talvez você, com as ferramentas que você tenha, você consiga aí do pequeno, né, e
conseguindo construir essa, vamos dizer aí, fazendo uma construção, né, de tijolo por tijolo, e dependendo se você quer também muita aceleração nesse movimento, e você realmente talvez precise mais de recurso externo, tá? Atrair investidores. Mas se você não tem assim muita pressa para fazer isso, né? Você tem daí realmente um outro item que seria o tempo para você poder executar esse planejamento. Você pode estar construindo tijolo por tijolo com os seus recursos próprios. Tá legal? Pessoal, não sei, acho que deu para dar um pouquinho mais de esclarecida aí, ok? Então, agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Se você não for inscrito no canal, já clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você ter notificação aí de novos conteúdos no canal. Tudo bem? Se você acha que tem que compartilhar com algum amigo seu que precisa estar ouvindo essas informações, também clique no botão compartilhar e comente. Eu peço para vocês, se vocês puderem interagir, obviamente, né? Para que a gente deixe aí o canal com um pouquinho mais de relevância para as redes sociais, porque o algoritmo vai entender que tem relevância e vai deixar esses conteúdos ao alcance de muito mais pessoas que procuram esses assuntos. Tudo bem? Então, obrigado até aqui e até um próximo vídeo.